Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário Juliano, o arquiteto Alexandre Raponi e o empresário Douglas, que é da Incan Construção e Incorporação Limitada, que recebeu a concessão do Parque Municipal. Temos também a presença do vereador Santi, que é suplente da comissão. Então, desculpa até o atraso de começar a reunião, porque na reunião de comissão são sempre 3 vereadores, que é o presidente, membro e o relator, mas aí, no caso, o membro e o relator não estão presentes, então temos a presença aqui do Santi, que é suplente nessa comissão de obras. Temos também a presença do vereador Ricardo Zambrana, do vereador Molina, do vereador Chico, que vieram aqui para contribuir com o assunto que será abordado. Bom, a reunião nós convocamos para conhecer um pouco mais sobre esse contrato de concessão de direito real de uso onerosa, que é o Parque Municipal, que é um contrato entre a Prefeitura e a Incan, como já disse, Construção e Incorporação, que é de propriedade do empresário Douglas. Temos aqui a presença da nossa técnica legislativa Cacilda, mas, nesse momento, nós não vamos ler nem a ata e nem o projeto de lei, por conta da falta dos outros que estavam presentes em reuniões anteriores. Então, vamos já começar a tratar do assunto. Bom, sempre a gente trata de alguns assuntos aqui, não com o intuito de colocar a faca no pescoço de ninguém, tá? Mas, como existe um contrato de concessão de direito real de uso oneroso, a gente precisa entender como que está, de fato, esse contrato que está aqui no papel com a realidade do Parque Municipal que está lá sendo construído. Eu fiz algumas observações aqui no contrato, mas eu gostaria de primeiro ouvir aí os nobres vereadores, depois passar a palavra para vocês e aí a gente começar a discutir essa questão. Tá bom, vereador Santi, como membro, por favor? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, secretário, Douglas, Raponi, nobre vereador Pereira. Pereira é da comissão, né? Aí depois já pode fazer a análise do projeto lá. Bom, essa reunião, eu fiquei só numa dúvida aqui, com relação à fiscalização da obra, deveria estar aqui presente um membro da Secretaria de Esportes, que é o fiscal responsável pelo acompanhamento e medição do serviço, para tecer alguns esclarecimentos para nós, né? Mas poderá ser convocado posteriormente o fiscal da obra, que, pelo contrato, é um elemento da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura. Ok. Cláusula 7ª, 7.3. Será designado pelo secretário municipal de Esporte e Lazer representantes da administração pública para acompanhamento e a fiscalização do contrato. Vereadores?
tem 5.1. Será designado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer representantes da administração pública Sim. para acompanhamento. Sim, repete essa do contrato. Vereador, registrar a presença do vereador Sargento Pereira. Boa tarde a todos os vereadores presentes, os representantes da Prefeitura, Douglas, Cacilda, amigos que nos visitam, amigas que nos visitam nessa tarde. Algumas perguntas, Douglas, que eu vou fazer é por desconhecimento mesmo. Talvez para você seja uma coisa lógica, mas eu tenho essa dúvida. A gente escuta falar em parque municipal e parque da cidade. É a mesma coisa? E se não for a mesma coisa, onde é que é a divisão desses dois espaços? E onde entra a prefeitura e onde é a responsabilidade sua? Porque no contrato fala numa área de 120 mil metros quadrados e mostra, né, tem um documento anexo aqui é o contrato, né, que é o anexo 8, memorial descritivo, que delimita bem a sua área. Eu queria entender isso, porque aí as perguntas seguintes podem ser que não sejam necessárias eu fazer. Boa tarde para todos. Voltar de novo a falar não tem muita facilidade. Microfone não, eu tô... Não, mas tá ok. Acho que melhorou aí. Bom, mas o Chico mesmo, né? A questão lá questão de nomenclatura, eu, por exemplo, da minha parte, não tenho uma indicação que eu não entendo o que é parque da cidade, o que é parque municipal. Inclusive, o parque da cidade, desde que eu estou denominando, a própria população foi colocando nome, né? Foi ficando parque da cidade, foi ficando... Agora, o que eu posso te falar é quanto à separação física ali no parque. Hoje até o Marcelo esteve lá, eu estava mostrando para ele. O parque lá todo, assim, a minha área de concessão, tá? ela é margeando o Ribeirão, vamos dizer, você pega lá naquela ponte, não sei quem tem conhecimento ali, lá naquela ponte onde vai para a pista de motocross ali. Então, é margeando o rio, até você ter uma noção mais ou menos do alinhamento ali. Até naquelas quadras de areia, as quadras de areia estão do lado do município, para trás, o quiosque para trás, a pista de kart, aquela parte aterrada, estão na parte que é dentro da minha concessão. Mais ou menos uma linha. Divide mais ou menos, aquela parte do lago é da prefeitura. Aí tem a pista de corrida ou caminhada, enfim, que é em volta do lago, que é asfaltada. Para lá, mais ou menos... As duas quadras de areia estão dentro da área do município e do quiosque para trás estão dentro da minha área. É mais ou menos assim. Exatamente. É mais ou menos aquela linha ali de separação. Justamente aqui. A minha pergunta, porque aí talvez seja para você, seja para a Prefeitura. A Lei 3.110, que foi aprovada nessa casa em 13 de julho de 2015, autorizou o Poder Executivo a conceder o direito real de uso do bem imóvel municipal para a implantação do parque municipal. Então, aquilo que foi dado em concessão, ele é chamado de parque municipal e é o que está no contrato. Por que a Prefeitura ficou com uma parte desse parque, já não passou tudo para a concessionária? Porque a gente vê que há uma mistura ali, que talvez esteja separado, mas a gente vê público e privado trabalhando simultaneamente. Vou citar um exemplo prático. Está no escopo da sua concessão a questão do banheiro. E a Prefeitura fez agora uma licitação recente, contratando a L Braga para fazer banheiros por R$392 mil. Se vai ter banheiro lá no Parque Municipal, por que vai ter banheiro na área que é de responsabilidade da Prefeitura? A Prefeitura estaria jogando dinheiro fora, porque já é responsabilidade dele. Posso caminhar mais 100, 200 metros e ter acesso ao banheiro que é de responsabilidade da concessão.
Então, esse é um exemplo da confusão que fica na minha cabeça, por exemplo, com relação à mistura do que é público e o que é privado lá dentro. Isso que eu gostaria de entender. Essa questão específica do banheiro é um exemplo. Você poderia falar sobre isso, né? Juliano. Boa tarde. Bem, senhores vereadores, quando foi feita a concessão, já existia um projeto da construção do lago. Esse projeto de construção do lago sempre foi por parte da prefeitura. Não foi objeto da concessão para a empresa Incan. A demanda com relação ao banheiro foi a própria população, porque hoje o Parque Municipal, o Parque da Cidade, ainda não está, digamos assim, inaugurado. Todavia, com o acesso da população, várias pessoas fazem caminhadas ali e começaram a reivindicar, junto à administração, algumas situações. E uma delas é exatamente a questão do banheiro. Porque, de fato, existe no escopo do contrato com a Incan a responsabilidade da empresa de construção de banheiros lá no setor concedido. Todavia, na esfera do lago, não existe essa questão do banheiro, e nem é da competência da empresa Incan fazer essa construção. Devido ao anseio da população e às reivindicações constantes que foram feitas, que a administração achou por bem fazer esse processo licitatório e a construção de um banheiro público ali. Não inibe, de forma alguma, que a responsabilidade da empresa de fazer os banheiros na parte concedida. Uma coisa não está ligada diretamente à outra. Existe, inclusive, a estimativa de pessoas que serão atendidas pelos banheiros construídos pela empresa. Isso daí nós vamos fiscalizar, isso daí vai ter que ser mantido. 100 pessoas. É isso que eu ia te perguntar. No seu escopo está previsto banheiros devidamente distribuídos pelo parque para uso simultâneo de 100 pessoas. Exatamente. Já foi construído ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Então, Juliano, você imagina um banheiro distribuído pelo parque para 100 pessoas. Precisava fazer banheiro para mais não sei quantas pessoas, por R$392 mil, eu imagino que deva ser um belo banheiro, ou vários banheiros distribuídos ali. Já que as pessoas estão ali, né, usufruindo do parque, caminhando, mais 100, 200 metros, teria acesso aos banheiros que já são de responsabilidade do concessionário. Entende? Bom, mas o projeto da empresa Incan, no contrato, existe prazos a serem cumpridos. E, em virtude dessa questão dos prazos e do anseio da população, que levou a administração a fazer a concorrência para a construção desse banheiro. Porque o prazo, se não me falha a memória, são 5 anos para a conclusão do projeto inteiro. E a população estava reivindicando algo mais urgente, mais emergencial. Sobre essa questão de prazo, Douglas e secretário Juliano, eu queria, se vocês pudessem entregar aqui para a gente, a questão do alvará de construção. Quando que foi dado esse alvará de construção para a empresa Incan? Qual a data? Foi reivindicado para a gente aqui a cópia do alvará, nós temos em mão aqui. A data é 3 de maio de 2016. 3 de maio de 2016. Isso. Aí é uma questão contratual, né? O contrato fala que, aqui, ó, no anexo 1, número 4, prazo de execução. Nos primeiros 12 meses, a contar do alvará de construção, aí ele delimita tudo o que precisa estar construído. Ou seja, o alvará de construção foi dado no dia 3 de maio de 2016. Então, no dia 3 de maio de 2017, por contrato, nós teríamos que ter já construído portaria coberta totalmente equipada, pista de kart asfaltada com medida mínima de 1.000 metros de comprimento por 7 metros de largura e respectivos boxes,
área para show asfaltada com no mínimo 5.000 metros quadrados, academia ao ar livre, pista de caminhada e os banheiros devidamente dimensionados das áreas acima citadas. Ou seja, nos 12 primeiros meses, teria que já termos tudo isso construído no Parque Municipal. A partir do 13º mês ao 24º mês, o centro de convenções e respectivo banheiro. Os demais itens até 5 anos de contrato. Então, um dos motivos de eu ter ido até hoje de manhã lá e ter encontrado o Douglas, fui muito bem recebido lá, eu fui justamente ver essa questão da cláusula. O que já está construído no parque? E eu só vejo a pista de kart, com o respectivo banheiro. Né? E aí a gente vê que já infringe uma cláusula contratual. Então, eu gostaria de saber como que está sendo feita a fiscalização do contrato por parte da prefeitura. Porque senão a gente não acaba nunca esse parque municipal, né? Porque já deveria ter construído esses itens dos 12 primeiros meses e até aquele item já ter dado início ao centro de convenções, né? E o respectivo banheiro. Certo. Senhor vereador, antes do prazo dos 12 meses, a empresa Incan nos oficiou solicitando um prazo para o término dessas obras aí que foram previstas no prazo de 12 meses. As alegações da empresa foram das intempéries que ocorreram no início do ano, que ocorreu o atraso nas obras. Eu recebi o documento, mandei para o procurador emitir um parecer acerca da necessidade ou da possibilidade da concessão do prazo solicitado pela empresa ou da aplicação da penalidade prevista contratualmente. Pode ir. O alvará foi concedido em 1 dos 5? De maio. 3 de maio. Então, 3 de maio. O projeto já estava pronto, tudo alvará, né? O projeto estava tudo ok. O projeto arquitetônico do parque. Certo. Primeiro, o procedimento é a análise do projeto que vai ser construído. Depois, simultaneamente com a aprovação do projeto, sai o alvará de construção e a numeração predial. Isso. Aí, no caso, então, o prazo dele de 12 meses passa a contar a partir da liberação do alvará de construção. É isso? Isso. 1 dos 5, né? Isso. Então, não tem intempéries para, depois de 1 dos 5, para justificar 3 dos 5. Então, aí não teve, de 3 dos 5 para cá, não teve intempéries, a não ser que ele justifique essas chuvas, etc., que fizesse com que houvesse esse atraso, secretário. Posso responder? Ele justificou as datas, os dias, etc., de chuva, prejuízo, etc.? Senhor vereador, é exatamente por esse motivo que eu passei para o departamento jurídico para análise. A minha alçada, recebi a documentação, passei para o departamento jurídico, ele vai fazer a análise sobre o que foi colocado, ver se tem coerência ou não, e vai emitir um parecer para mim depois fazer a decisão. Certo. E o fiscal Então, da obra, o fiscal da obra tem esses apontamentos dos dias que choveram, as interrupções que aconteceram? O fiscal da obra tem que ter essas. O que tem, que eu já falei, foi um pedido da empresa Incan pedindo a dilação do prazo, que está sob análise e ainda não foi concedido. E existe a possibilidade de aplicação de sanções. Sim, não, mas eu digo o seguinte, a obra tem um fiscal determinado para acompanhar. Então, Exato. tem boletins diários do fiscal de acompanhamento da obra, boletim diário, semanal, mensal, sobre o andamento dos trabalhos na obra. Aí, quando a empresa solicitou isso, fecha-se os boletins do fiscal de dias de chuva, etc., com
a solicitação da empresa para verificar se realmente houve atraso ou não decorrente de chuva. É isso que eu entendo, mais ou menos? Não? Senhor vereador, a questão dessa concessão não é uma concessão que usual que a gente faz, por exemplo, para a construção para o asfaltamento. Aí sim tem as medições. Nessa questão dessa concessão do parque, não existe medições, existem prazos que foram fixados e prazos que devem ser cumpridos. Então, a fiscalização se baseia no contrato. Se ele for começar a construir o banheiro, construir a área de shows, isso daí é responsabilidade dele. O que a gente tem que cobrar é, no final do prazo, a execução. A gente não faz a fiscalização dia a dia como se fosse uma concessão de construção de uma creche, a construção de um UBS. Isso sim tem as medições. Agora, a obra que ele está fazendo é de responsabilidade dele a conclusão na data prevista. Tanto é que ele pode até construir coisas a mais que está previsto no contrato. Ah, sim, não. Eu fiquei na dúvida porque no item 5.1 está assim, às vezes a interpretação minha é do português, né? Ela está dizendo, será designado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer representantes da administração pública para acompanhamento e fiscalização do contrato, principalmente quanto ao cumprimento dos prazos e obrigações nele estabelecidos. Então, aí... Exatamente o que eu falei, é cumprimento do contrato, dos prazos e obrigações. É o que está ali no contrato. Ele tem um prazo de 1 ano para a conclusão daquelas obras. O fiscal vai chegar na obra, a partir desse ano, vai verificar, foi cumprido? Não, não foi cumprido. Então, ele vai me notificar dessa situação. Mas só que já... antes da notificação, a empresa fez um requerimento, e esse requerimento está sob análise. Ela já informou que não cumpriu o prazo. Então, o departamento nosso jurídico, o procurador Renan, vai verificar se há plausibilidade das alegações que ele fez e vai me dar um parecer. Com base nesse parecer, eu posso aplicar ou não as penalidades. Senhor presidente, o secretário tem razão, vereador, nessa condição realmente de a fiscalização em relação a medições, né, foi colocado. Mas a minha pergunta, então, seria o seguinte, dentro desse ofício que solicitou prazo, né, quais são as obras que não foram concluídas dentro do prazo e qual é o prazo solicitado para a conclusão dessas obras, para que a gente possa realmente até conhecer um pouco mais disso que foi solicitado, que está em análise ainda no jurídico se vai haver ou não, mas quais são as obras que não foram realizadas e qual o prazo solicitado? Deixa eu só voltar lá no Santi, que eu acho que teve um pequeno equívoco, Santi. O senhor falou assim, ó, de maio para cá não teve chuva. Mas nós falamos de maio, nós estamos falando assim, ó, o antes de maio, o meu prazo era de maio do ano passado até maio desse ano. A chuva não foi depois de maio. Tivemos, entendeu? Sabidamente, o ano passado foi muito chuvoso. Eu tinha até esse número, não trouxe, mas assim, dos últimos anos aí, o ano passado a gente teve muita chuva, e por um período muito longo. Agora, tecnicamente, tentando explicar só um pouco para você entender. Dependendo do lugar, a gente para com uma obra de terraplanagem, deu uma chuva de verão da tarde. Normalmente, no dia seguinte, você não consegue trabalhar, no outro dia você consegue. Lá a gente tem uma situação crítica, que é uma área de várzea. Então, eu tive uma situação parecida numa obra minha de Maria da Fé, um lugar frio. Então, assim, uma chuva da tarde, uma chuva de verão, às vezes eu conseguia vir colocar a máquina 3, 4 dias depois. Então, assim, eu até comentei com o Marcelo hoje que eu tive muito problema de situação de drenagem, preocupação de água fluvial, por esse motivo. Isso aí foi entre aspas, foi até um barco furado para mim. Foi um erro de análise meu. A gente chegou, a área estava superficialmente bonita, que deram vou usar um português meio claro aqui, deram uma maquiada por cima, então você chegava, você achava que era uma área, que é a área firme e tal, a gente acabou não fazendo sondagem, mas isso não é problema seu, o problema foi meu, né? E a hora que a gente foi efetivamente executar as obras, a gente sentiu uma grande dificuldade nisso.
Tá? Então, foi em razão de virtude disso, somado das chuvas, que atrasou bastante essa parte de obras. Quando a gente fala em nomes de coisas, em nomes, se você participar assim, se você falar dessa forma, então de 4 coisas ou 5 coisas, você fez uma. Mas eu fiz uma que é representando em financeiro 85%, 90% das outras, que é a pista de kart, que é a área de terraplanagem. Eu tive que levantar muita terraplanagem, eu tive que fazer umas coisas lá, assim, dando uma explicação. Isso eu tenho tudo, está tudo isso explicado nos ofícios que eu fiz, pedindo esse aumento desse prazo por causa disso. Então, assim, resumindo, a gente teve mais chuvas, tá, assim, e eu não conseguia voltar quase que... eu demorava mais para conseguir colocar o equipamento pesado em cima de uma área dessa, né? A gente teve que tomar um cuidado extra, tive que refazer o sistema de drenagem, que é um sistema que a gente fez partindo de um princípio, de uma área do lado do parque, também que eu tive que mudar, porque a gente tinha uma área inicial do parque, para quem se localizar mais ou menos, essa área mais longe do lago, ela é uma área mais firme, e mais onde é exatamente a pista de kart hoje, é uma parte bem crítica. Eu tive até, inclusive, contratar uma terceirizada para tentar refazer todo esse sistema de drenagem para mim. Douglas, que prazo você pediu a mais para compensar esse período de chuva? Chico, eu não tô lembrado exatamente o que eu pedi, mas eu estou dentro dele. O secretário lembra desse prazo? Chico, o vereador Marcelo Carlos pediu para me trazer o alvará de construção e a planta. Se ele tivesse pedido outros documentos, eu pedi lá para o procurador para me trazer esse pedido. Como foi feito anterior ao término do prazo dele, ou seja, anterior a maio, de cabeça aqui, se eu falar um prazo, posso estar cometendo uma falha. Até justifica, porque você deve ter vários contratos lá, mas o Douglas, não lembra, Douglas, esse prazo? Eu não estou lembrando aqui de cabeça mesmo. Não tô, assim, se eu não então eu vou fazer uma outra pergunta. Fique à vontade. Quanto tempo você demoraria para fazer esses banheiros que estão previstos? Agora é um período que possibilita isso. Tá. Vamos falar, só emendando a situação do banheiro. Eu estou seguindo o cronograma, sim, na questão de banheiros, vamos dizer assim. A parte do cartódromo que está pronta. Eu tenho banheiros condizentes com a quantidade de pessoas que frequenta o cartódromo. Então, assim, o que a gente vai fazer é condizente. Eu não vou, tipo assim, não tem por que eu ir lá numa área onde vai ser uma área de show futura, que não é hoje, lá fazer 50 banheiros, deixar lá no meio do nada. Então, assim, está o cartódromo, está o banheiro condizente com a quantidade de área dele. Tá? Vamos dizer assim, a portaria fazendo lá, vai ter o banheiro condizente com o da portaria. E assim por diante. Porque se você dissesse para mim que você demoraria 3 meses para poder cumprir o que está previsto no contrato com relação a banheiros, eu ia sugerir ao secretário para cancelar o contrato com a L Braga, que vai gastar R$392 mil para fazer banheiros. Você acabou de falar, não tem necessidade de fazer agora. Fez o kart, fez o banheiro. Ele falou diferente, ele falou que há uma demanda, há uma procura, o pessoal quer o banheiro lá. O que acontece é o seguinte, não é que falou diferente. A demanda, o que aconteceu ali no parque, o que acontece, graças a Deus, ali no parque? Ficou uma área muito boa. Você tem ido lá, Chico? Tem. Vai lá para você ver, que está ficando muito legal mesmo. A área é muito grande. Então, assim, as minhas necessidades de banheiro são da minha área de concessão. Houve até um questionamento da prefeitura comigo para tentar deslocar o banheiro, mas eu não tenho por que fazer um banheiro que não é numa área de concessão. Né? Então, assim, das áreas... E hoje, o parque hoje está tendo uma população usando... que a gente pensa numa coisa que é engraçada, né? Usando uma coisa muito simples, que é uma simples pista de caminhada. Você vai hoje, passa, não sei quantas pessoas de tarde, lá não tem esse número não, mas é uma quantidade grande de pessoas que passam em volta do lago, que nem vão lá no meu kart, que não vão lá para cima, ficaria longe essa distância. Né? Aproximadamente, para você ter uma noção, da extremidade lá da prefeitura, lá embaixo, do final do lago ao final da minha área lá, dá aproximadamente 1 quilômetro. Então, assim, a gente está falando de uma área... Ele é meio comprido, a área somada, a minha área com a área da prefeitura. Então, fica uma distância longa para o uso disso. Eu gostaria seria interessante, Rapone,
Você tem o projeto total para mostrar assim? Ele até, seria interessante a gente tomar o conhecimento do projeto, porque aí a gente tem uma visualização melhor sobre essas questões de banheiro, etc., né? Apone, essa é a área da concessão? Da concessão. Vereador Chico, a demanda que eu informei é exatamente a respeito da pista de caminhada, tá? Não é demanda da outra parte. E também existe uma situação envolvendo as festividades que acontecem no local. A prefeitura atualmente está utilizando lá o parque para diversas solenidades, diversas festas locais. E nessas festas, a gente está sendo obrigado a contratar banheiros químicos. Então, isso aí também vai economizar essa questão dos banheiros químicos. Rapone, você poderia ir mostrando para a gente? Eu vou falando aqui, eu vou falando aqui algumas coisas, você vai mostrando para a gente. Praça de convivência com medida mínima de 5.000 metros quadrados. Pode baixar. Sim. Tá. Que esse barzinho de quiosque não é do Douglas, ou é? É seu, né? Aonde está aí? É esse negocinho aí? Isso é o quiosque. Peraí, deixa eu ver aqui. Para poder gravar. Senão o pessoal não vai entender a sua eu acho que não é uma exigência contratual. Ah, tá. Beleza. Tá? Porque Então, assim, são as exigências mínimas. Isso. Aqui tem umas exigências mínimas e me dá a liberdade de construir algumas coisas voltadas ao esporte, as coisas. Claro. Presença do vereador José Maria ali em cima, ele está se isolando ali. Vem para cá. Não? Nem vi você aí. Não, sim, mas aqui tem as exigências mínimas. Eu preciso saber se no projeto existem tudo isso. Alô, som. Opa, desculpa. Meu tá ligado. Som. Alô. Não. Tá baixo. Ou eu vou ter que falar mais alto. Agora melhorou. Bom, vamos lá. Reiniciando. O projeto aprovado ele tem a especificação aqui no desenho do prolongamento da Avenida Gerson Dias até o final ali encontrando com o Ribeirão José Pereira, que é o limite da área de concessão, sentido centro, e uma linha imaginária aqui que ela tangencia aquele quiosque existente lá de construção de alvenaria e telha de barro, com a rua planejada, que é limite também do parque lá. Na portaria aqui no projeto aprovado, que é um dos itens da F de portaria construção coberta aí, totalmente equipada. seria essa portaria coberta,
Então, você tem a definição da pista de circulação por todo o parque, mais a pista de caminhada nesse tom de amarelo aqui. Então, você se dirigindo dentro da área de concessão do parque, você tem a área de estacionamento e a área de 5.000 metros quadrados para eventos e shows. Tá? Vindo mais para a parte central, eu tenho uma academia ao ar livre. Seguindo no sentido do cartódromo, eu tenho o estacionamento que atende o cartódromo, mais a área de construção do cartódromo, que são os boxes e o pit stop. E, melhor, caiu. Aqui a área do cartódromo, a construção do pit stop e dos boxes, e a pista do cartódromo. E nesse tom de cinza. Certo? Dentro da área de boxe, esse... Bom, vamos começar de novo. Sim. Aqui no projeto, sim. Bom, então vamos começar de novo. Os outros projetos a serem executados é uma complementação a esse daqui. Retiro o que eu falei. Se só... Não tem como desligar. É lá dentro. Eu retiro o que eu falei, porque se só tem esse banheiro para você fazer com previsão para 100 pessoas, você está dentro da área do kart, aí a prefeitura tem que fazer muito mais banheiro do que Mas está equivocado. Vamos às exigências mínimas do contrato. Vamos lá, e é por isso que eu queria que você me indicasse. Vai me indicando aí todas as exigências mínimas. Praça de convivência com medida mínima de 5.000 metros quadrados. Beleza. Mínimo de um bar-restaurante totalmente equipado. Desculpa, o bar-restaurante vai ficar nessa área aqui. Não, mas cadê no projeto? O projeto ele é complementar. Então, como ele é um outro que está tramitando lá dentro, que complementa esse daqui. Não, tudo bem, pode até ser complementar para ter depois todas as especificações, mas na apresentação do projeto inicial tem que ter aqui o bar-restaurante totalmente equipado, pelo menos a localização dele. Responde. Não. O que acontece? No primeiro projeto, na primeira apresentação, porque o projeto foi um projeto que a prefeitura deu a concessão da área pública, para mim, por concessão pelo período, e quem construiu, quem fez o projeto foi eu, e eu tenho que atender essas exigências mínimas. Tá? Então, nesse primeiro projeto que eu fiz, que a gente elaborou, os lugares específicos, é atendendo, primeiramente, as primeiras coisas do primeiro ano. Tá correto. Então, mas aí eu quero ver no projeto onde está o bar-restaurante totalmente equipado. Então, esse vai estar a hora que esse que eu estou tentando explicar. Na hora que eu for entrar com na verdade, já entrei agora, não estão aprovados, mas já entrei com os projetos complementares, tá, para mim atendendo as obrigações minhas. Mas não é dessa forma. Existe uma concessão. Na concessão fala que você precisa apresentar o projeto em 120 dias. Ou seja, esse projeto aqui, protocolizar o pedido de aprovação do projeto do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento do município de Itajubá em até 120 dias corridos a partir da assinatura do contrato de concessão. Então, justamente esses 120 dias é justamente para você fazer um projeto do parque de acordo com o contrato de concessão, e no contrato de concessão existem os equipamentos mínimos que precisa ter, que são as exigências mínimas, e aí eu preciso ver o projeto.
Vamos seguir. Então, aqui no projeto que nós estamos vendo, não existe o bar-restaurante totalmente equipado. Parquinho infantil com no mínimo 10 brinquedos totalmente equipado. Beleza. Mas ali não é a academia ao ar livre? Pode ser. Os equipamentos é outro item. Porque aqui tem 2 itens. Tem um parquinho infantil com no mínimo 10 brinquedos, totalmente equipado, e depois tem uma academia ao ar livre com no mínimo 8 aparelhos. Eu acho muito complicado você ter parquinho infantil junto com a academia. Um peso cai no pé da criança, e aí? Só uma pergunta. Quantos metros, está separado por quantos metros? Academia do parquinho. Não, está tudo junto ali, Zé Maria. Tem a área do parque. Tem a área do parque aqui e tem, desculpa, a área do academia ao livre, e eu tenho, eu não, né? O Douglas tem o espaço de locação dos brinquedos na lateral. Mas não está representado no projeto. Está representado parque, academia. Não é? O que está escrito ali, Rapone? Academia ao ar livre. Oi? Prancha número 5. Exatamente. Academia ao ar livre está contemplado. Parquinho infantil não está contemplado no projeto. Centro comercial com no mínimo 6 lojas fixas ou itinerantes totalmente equipado. Não, isso daí é O centro não está especificado aqui, não. Oi? Não tem especificado. Portaria coberta totalmente equipada é aquela ali. Cerca com tela de alambrado toda a extensão da área. Aí não dá para... Sim. Mas vai ter que ter a cerca. Sim. Pista de caminhada com medida mínima de 1.000 metros de extensão e de 2,5 de largura. Toda essa faixa em amarelo. Tá. Pista de skate com medida mínima de 100 metros quadrados. O desenho não consta. Não consta. Parede de escalada de no mínimo 20 metros quadrados. Não consta no desenho, não. Não consta. Campo de futebol society com grama sintética. Só a área designada. Não consta. Área para shows asfaltadas com no mínimo 5.000 metros. É aquela lá. Mas então, e a praça de convivência? Existe 2 coisas aqui. Uma coisa é junta com a outra. Área para show asfaltada com 5.000 metros e praça de convivência com medida mínima de 5.000 metros. A área asfaltada não tem, né? Aqui. Porque lá É simultâneo. É simultâneo. É simultâneo. Simultâneo. Tá bom. Centro de convivência coberto com no mínimo 3.000 metros quadrados. Consta especificado. Banheiros devidamente distribuídos pelo parque para uso simultâneo de 100 pessoas no total. Hoje eu conheci os banheiros lá do kart, banheiros excelentes, só que ali não cabem 100 pessoas usando simultaneamente. Distribuídos pelo parque. E tem que ser distribuído pelo parque. Sim, mas essas áreas já deviam ter todas construídas e várias áreas não estão no projeto. Bom. Tá, deixa eu só te explicar. O primeiro projeto, ele atendeu diretamente as questões
ele atendeu diretamente às questões que eu teria por obrigação de entregar em 12 meses. Até porque quando você parte... Qual o primeiro projeto? Não, o projeto do parque, o projeto que a gente Sim. o projeto inicial. De acordo com a gente, o que acontece? Tanto é que você reparou que quando você... É uma área de 120 mil metros, é uma área muito grande. Você viu que quando a gente vai te dar um exemplo de um item, você olha ali, parece um pontinho. É um projeto muito grande. O que a gente optou por fazer? A gente fez o projeto do parque, deixamos algumas áreas onde vai ser implantados os projetos complementares, que geralmente são projetos que teria uma especificação bem... Não, Douglas, eu entendo perfeitamente isso. Eu só não entendo o seguinte: a Prefeitura Municipal de Itajubá faz um contrato de concessão de um parque municipal de 25 anos para um empresário da cidade, tudo legal. Só que ele fala aqui numa cláusula que o empresário precisa, em 120 dias da data da assinatura, apresentar um projeto. O projeto do parque, o projeto da concessão, o projeto que está aqui. Tem que transformar tudo que está escrito aqui num projeto arquitetônico, mostrar para a prefeitura, passar pelos órgãos competentes, passar pela Secretaria de Planejamento, essa Secretaria de Planejamento autorizar até para começar toda a obra. Agora, desculpe, gente, mas iniciar um projeto de uma importância dessa, que é um parque municipal da cidade, com um projeto desse que eu, olhando aqui, não cumpre o que está escrito aqui, eu não entendo como a Secretaria de Planejamento pode autorizar uma coisa dessa que está em desacordo com o que está escrito aqui. Isso daqui é contrato de concessão, isso daqui é que rege a construção do parque municipal, não são as obras físicas que estão lá, não é a obra que está em andamento, é o que está escrito aqui. Porque em cima do que está escrito aqui é que a gente pode questionar você. Né? A gente pode questionar a prefeitura, a gente pode questionar a empresa que está construindo. Aí, só para terminar, pista de arrancada asfaltada ou concretada com medida mínima de 450 metros de comprimento. Não sei se está aí. Está aí? Não tem. Ó, mais um item que não tem. Mínimo de 500 vagas de estacionamento. Não sei se ali tem 500 vagas. Ali, ok. Tem. Então, assim, olha, só para vocês Só um detalhe aqui, Marcelo. O Douglas disse que ali está contemplado só o que era para fazer nos 12 primeiros meses. Não, aqui são as exigências... Não, calma, pois é, mas não pode. Esse é o projeto do parque. Calma. Eu sei que não pode. Eu sei que não pode. Diga, Douglas. Eu não estou dizendo que está só, não. Foi prestado muita atenção no primeiro momento, tá? Até pela grandeza do projeto, até porque colocado as coisas que eu ia dar um start de início nas construções. E todas as outras situações, isso várias vezes muito conversado com o pessoal de planejamento, a gente tentou andar um link junto, com as áreas já pré-estabelecidas onde vai ser feitas essas outras coisas, que não seriam construídas no primeiro momento. Eu fico imaginando o secretário Longuinho aqui, que é do jurídico, vendo a gente analisar esse contrato e vendo o projeto. Marcelo, deixa eu tentar explicar o que você está colocando. A questão é a seguinte: esse projeto foi apresentado na Secretaria de Planejamento e esse projeto foi aprovado. Sim. Só que ele tinha um prazo de 12 meses para fazer os demais projetos e apresentar no planejamento. A partir do 12º mês, a secretaria, ou no caso fiscal, que é nomeado pela Secretaria de Esporte, verificando o não atendimento do contrato, a gente ia executar o contrato. A questão dos prazos que ele deixou, que se ele apresentar agora, ou no 6º mês, ou no 7º mês, para nós, da Secretaria de Planejamento, é irrelevante. Só é relevante a partir do descumprimento, ou seja, a partir do 12º mês. Foi quando ele me apresentou um pedido para que fosse prorrogado o prazo, que eu já afirmei que está com o Longuinho, que você acabou de falar, o Renan, para análise. Então,
nós temos agora a informação de que ele não cumpriu, nós temos fisicamente, através, inclusive, de um documento oficial dele, informando que ele não cumpriu. Nós vamos analisar se essas justificativas são plausíveis ou não. Caso não sejam plausíveis, é lógico que a administração vai aplicar a multa e vai verificar se ele vai cumprir. Porque, caso descumprimento, pode até acarretar a rescisão do contrato. Isso está sob análise. A prefeitura jamais se furtou de verificar o que está sendo feito. Mas, Juliano, não é isso que o Marcelo colocou. O Marcelo não está discutindo isso, está discutindo o seguinte: item 3.7 do contrato, protocolizar o pedido de aprovação do projeto do empreendimento, não está escrito isso que você falou no contrato. Aprovação do projeto do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento do município de Itajubá em até 120 dias corridos a partir da assinatura do contrato de concessão. Esse projeto do empreendimento. Não é. Não é. É, do empreendimento. Presidente. Secretário Juliano, ele é do empreendimento, mas o contrato de concessão fala que tem que ter, é obrigatório ter, não é livre-arbítrio do empresário, do Douglas. Fala que tem que ter tudo isso daqui. Se o contrato de concessão fala que tem que ter tudo isso daqui, no mínimo, depois de 120 dias da data de assinatura do projeto, do contrato de concessão, ele tem que apresentar um projeto com, no mínimo, isso daqui. E aí a gente está acabando de ver aqui que a gente ficou aqui passando A, B, C, D, o que tem, o que não tem, tem um monte de coisa que não tem. Então, não é um projeto do empreendimento. Não é um projeto do empreendimento. É um projeto porque parcial do empreendimento. Se o projeto do empreendimento constasse tudo isso daqui, ok. Mas não consta. O entendimento da Secretaria de Planejamento, se eu falar alguma coisa errada, o Alexandre pode me corrigir aqui, porque ele é o arquiteto, é a questão seguinte: ele apresentou esse projeto para aprovação. Nós, no entendimento nosso, ele tinha um prazo de até 12 meses Não fala dentro aqui. desse período para apresentar todos os projetos necessários. Não fala aqui. Além disso, olha o perigo, né? Porque aqui fala que os projetos, nesse 3.7, só complementando, fala que precisa apresentar o projeto em 120 dias após a assinatura e os projetos das instalações irão obedecer os requisitos do Código de Obras Municipal, bem como legislação ambiental vigente. Então, se ele apresenta um meio projeto e vocês aprovam e ele começa a construir um parque municipal que é uma obra gigantesca, daqui a pouco ele começa a apresentar projetos complementares que muitas vezes vai contra a legislação ambiental vigente. Aliás, a gente precisa também de todas as aprovações do IBAMA e do FEAM. Respeitar todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter os licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IBAMA e FEAM, se for o caso. Nós temos licenciamento do IBAMA? Na implantação, sim. Temos. Mas aí visitado. o IBAMA analisou o quê? Analisou isso daqui? Marcelo, todo projeto que é encaminhado lá é analisado. A questão é a seguinte: quando o Douglas for apresentar o projeto, já deveria ter apresentado, mas se ele tivesse apresentado o projeto complementar, como ele falou aí, vai ser analisado novamente, vai verificar se existe a licença, vai pegar os órgãos competentes, pedir autorização para ser autorizado. Eu queria contribuir um pouco aqui, porque eu vim a convite aí do Marcelo em relação a essa avaliação, até cheguei aqui, comentei com o Juliano, né, que a gente observa essas análises, e muitas vezes a gente vê que algumas reuniões, em alguns momentos de comissão, a gente não consegue caminhar. Então, eu participei como secretário, Douglas, e a gente teve vários problemas, doutora chamada, acho que Terceiro Milênio. Quer mandar matar. Né, Juliana? Até hoje.
Vou dar o exemplo de uma farmácia construída no Novo Horizonte, que não foi inaugurada até hoje, uma farmácia de 100 metros quadrados. Eu fui atrás, né, a Secretaria de Obras estava conduzindo isso, fui atrás, briguei muito por conta disso, e outras obras que eu tive que, no final, antes de sair, eu falei assim, não, a gente tem que rescindir isso aí. E aí, os caros vereadores, nós temos problema no jurídico do Executivo, nós temos problemas políticos, temos diversos problemas internos que não conseguem, às vezes, cobrar essa situação. Ao mesmo tempo, né, Juliano e Douglas, naquele momento, naquela outra gestão, particularmente, eu não me lembro de questionamentos ou de comissões de obras questionando essas obras. Não me lembro. O Juliano também entrou depois, né? Não me lembro. Nunca vim para falar sobre essas obras na Secretaria de Saúde. Mas o que nós estamos vendo aqui, de uma maneira clara, que os vereadores estão cumprindo o papel. Cabe a eles de uma fiscalização de um contrato. Para mim, também é claro que existe situações que deveriam ter sido cumpridas e não cumpriram. Entendo, Douglas, e concordo com questões assim, olha, a obra, muitas vezes, né, vai fazer uma obra em casa, o negócio não sai do jeito que a gente quer. Existe um contrato. Então, né, conheço o trabalho do Juliano, o tempo que nós tivemos junto lá, da seriedade e tudo mais, nós deveríamos, então, que a comissão saia com uma indicação e que o secretário e a empresa possam entender o seguinte, opa, nós temos vereadores fiscalizando agora, então deixa eu entrar no que é. Se o contrato está pedindo as situações que apresentei, eu concordo também que deveria estar todas as questões escritas, correr para colocar isso. Se está já, se vai precisar da avaliação da parte mental, façam de maneira rápida. Concordo com o Marcelo, o vereador Marcelo, quando ele coloca realmente que isso tinha que estar. E tinha, é preto no branco, está escrito. As condições de atraso é uma avaliação interna do jurídico, né, e o secretário do planejamento ele encaminha para o jurídico realmente. Ótimo, discutir lá. Existe um atraso aqui dos quesitos, realmente, como foi a pergunta que eu fiz. O que é que não foi feito que deveria ter sido feito em 12 meses? Né? Então, a gente está valendo aqui. Então, para a gente caminhar, porque o vereador Marcelo tem razão nas cobranças que estão sendo feitas ali, os questionamentos, né, do projeto em si, um projeto que a gente tem que só parabenizar pelo vulto que está sendo, mas existem condições claras dentro de um contrato que elas precisavam ser seguidas, senão vai cair na situação que eu vivi enquanto secretário. A questão não era cumprida, prazos, as questões de prazo e tudo mais não eram cumpridas, ficou uma bola de neve, por fim teve que cancelar o contrato com a empresa, né? Ainda nós estamos com a farmácia lá, que deve ter finalizado, mas não está inaugurada, 4 anos praticamente, né? E outras obras de unidade de saúde que não foram finalizadas. Então, o que eu sugiro aqui, e é muito claro, secretário Douglas, que existem situações a serem cumpridas. Então, que possam, né, a própria comissão solicitar ou indicar os pontos que não foram cumpridos e os senhores poderem providenciar o mais breve possível. Porque, se isso não acontece, cabe ao vereador caminhar ao Ministério Público. É um descumprimento de um contrato entre um contratante e um prestador. E esse contratante é público. Então, esse é o papel do vereador. Então, os questionamentos são plausíveis, a gente entende que existem situações que devem ser trabalhadas o mais rapidamente possível. Eu peço que haja um compromisso, né, do próprio executivo, da própria empresa, para sanar essas situações que, para mim, são claras também. Mas, como colocou na primeira fala do Marcelo, ninguém aqui está para poder fazer uma caça às bruxas, não. Mas a fiscalização do contrato é pertinente a todas essas pessoas que estão sentadas aqui. Com certeza, e a minha colocação foi nesse sentido. Nós temos a obrigação de fazer a cobrança para que o empresário cumpra o que está no contrato. Foi o que a minha determinação era essa. Houve um pedido de justificativa pedindo a dilação do prazo, está sob análise, depende do parecer jurídico para a gente verificar a viabilidade ou não de aplicação de penalidades. Mas, secretário, em relação aos outros apontamentos que o próprio vereador Marcelo fez, né, a gente fez um projeto inicial, mas o contrato, realmente, eu entendo que o projeto era um todo. Ele pode até ser modificado. Olha, a área do restaurante que era ali, estamos informando que a sondagem mostrou que ali não é possível, ou imaginamos de outra maneira. Foi até feito isso na farmácia do Novo Horizonte. Ele era um posicionamento, nós comunicamos o Estado e mudou a posição do prédio.
no mesmo lote, mas mudou. Então, assim, concordo com o vereador Marcelo, que poderia, Douglas, já sentar, o pessoal trabalhar e fazer o projeto todo. Se houver necessidade de modificações posteriores de algumas situações, se o parquinho vai ser em outro local, eu acho que comunicando, né, e com o aval do próprio executivo, pode ser feito. Mas há de convir que é o que é solicitado no contrato. As questões de multa, como a gente sabe como é que funciona, né, e aí é o procurador jurídico que vai bater o martelo nisso, o secretário está correto. Já foi encaminhado para ver se o parecer disso aí. Tá? Mas eu peço aos senhores que pensem nessa situação mesmo de providenciar isso o mais rápido possível, entre outras situações. Vereador, eu acho que, como o Alexandre me colocou, já tem os projetos lá, os projetos complementares. A gente pode, através de um requerimento, ou se vocês marcarem uma nova reunião, nós podemos trazer os projetos que já estão à disposição da gente. Eu não sei se está contemplando todo o projeto, mas possivelmente sim. Secretário Juliano, mas o que a gente precisa é visualizar o projeto como um todo, né? Então, tudo bem, existe esse projeto e já existe alguns complementares, mas eu preciso de uma planta única, pode até existir anexos, mas eu preciso de uma planta única visualizando todas essas exigências mínimas, que eu preciso saber aonde tudo isso vai estar ali. Né? Porque esse é o projeto do Parque Municipal. Aliás, se eu fosse o prefeito municipal, eu teria pego essa planta e ter divulgado na cidade toda, olha, o Parque Municipal vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Né? Para a população saber, isso é transparência. Né? Agora, eu vejo o projeto do Parque Municipal que vocês estão me apresentando, esse projeto não é esse contrato. São duas coisas completamente diferentes. O contrato é maior do que isso daqui que está sendo apresentado. Aliás, estive hoje lá e toda a preparação das quadras de tênis já estão sendo feitas. As quadras de tênis, que são exigências não mínimas, que é uma possibilidade do Douglas fazer ou não, ele já está fazendo. As mínimas, ainda não. Então, precisa de fiscalização. Precisa de um projeto total para a gente enxergar se, de fato, isso daqui é isso daqui. Né? Não é nenhuma crítica, não, mas eu acho que a sua Secretaria de Planejamento tem que apresentar para a gente esse projeto aprovado. Né? E aí o contrato que foi assinado pela Prefeitura e pelo Douglas fala, tem que ter isso, tem que ter isso. E aí o projeto não tem. Marcelo, eu não entendo isso como crítica, não. Na verdade, vocês estão cumprindo devidamente o papel que a população elegeu. O que é pertinente, as colocações que foram feitas aqui, com certeza irá engrandecer mais a nossa secretaria para a gente reivindicar essas situações do empresário. Jamais eu questiono o que vocês estão colocando aqui, porque são totalmente pertinentes. Eu quero mais é que esse parque inaugure rapidamente mesmo, porque eu acho que é uma contribuição para a cidade, né? E para a gente que também sofre de lazer aqui na cidade, ter alguma coisa para a gente fazer e ir lá, se divertir. Eu mesmo já frequento o parque correndo ali naquela parte do lago. Mas eu até falei hoje para o Douglas que eu estou mais para andar de carrinho bate-bate do que de kart. Mas eu pretendo usufruir das outras áreas, né? E então a gente está aqui justamente para cobrar justamente isso, é o contrato sendo cumprido e realizado. Presidente. Posso falar? Não, tem vontade, pode falar. Pode ser? Só é o que está na mesma coisa de Zambrana, só para mim não perder o raciocínio. Isso que você está pedindo, Zambrana, eu estou entendendo tudo que estão nos explicando, mas é o que vem exatamente acontecendo, sabe? A gente tem um contato bem direto com o pessoal do planejamento lá de projetos, justamente isso. E, como eu já voltei a te dizer,
o projeto do bar-restaurante é um projeto bem específico. Então, assim, a arquiteta foi lá, montou um projeto para a gente. Aí você tem discussões mínimas, desde de aplicação da lei, que é exigências mínimas do município, tem aí na questão de restaurante, você tem umas exigências mínimas sanitárias, né? Teve que fazer umas adequações, então foi um projeto, mas eu não posso te falar com certeza, mas acho que o que está faltando estão todos eles em um estágio muito avançado. Se precisar apresentar isso, não vejo problema. Não, mas tempo. tem que estar demonstrado ali, Douglas, para a gente visualizar. Esse é o problema. A gente não consegue visualizar. Só estou falando para o vereador Ricardo, porque ele deu uma sim, sugestão. sim, eu estou explicando que tudo isso, de fato, está andando desta forma. Então, assim, esse pedido para colocar, vamos dizer assim, linkar todo esse projeto, não é nada... Não é difícil. Não é difícil. Na verdade, é o que está acontecendo. Então, é o que está acontecendo. Uma sugestão, justamente, até, secretário, ao invés de requerimento, né, outro dia o vereador Marcelo pediu algumas informações e o prefeito trouxe. Antecipem isso, realmente. Vamos tentar fechar esse projeto num todo, né? Ou marca uma data, ou vocês, o mais rápido possível, o projeto todo em caminho. Simples assim, e isso fica resolvido. Eu acho que existem algumas questões que, por exemplo, a questão do jurídico. A gente precisa ter essa análise do jurídico. Isso é outra situação, mas é só falar. O que não impede, aquilo que eu falei, de modificação do projeto, no futuro, falar, deu zebra aqui, que a localização do parquinho não é essa, não vai poder ser aqui. Isso não impede, a solicitação pode ser modificada. De qualquer Agora, forma, do jurídico é outro assunto. De qualquer forma, ele tem que continuar com o empreendimento. Ele não pode ficar aguardando o posicionamento jurídico, porque senão o posicionamento jurídico vai ser a rescisão do contrato. Ele tem as datas fixadas, descumpriu, ele tem que continuar a partir de então. Se ele for aguardar um posicionamento jurídico, fatalmente a gente vai rescindir o contrato. Claro. Então, essa questão dos projetos aí, das questões mínimas, ele tem que continuar. Em que pese ele está fazendo outros segmentos lá, isso daí é de responsabilidade dele. A nossa fiscalização vai contar com o mínimo que ele é obrigado a fazer. Então, isso a gente vai cobrar realmente a gente vai cobrar e vai fiscalizar essa situação. Mas já pode fiscalizar, né? Porque, enfim, com 12 meses não foi cumprido. Exatamente por isso que está lá no Departamento Jurídico para a gente ver se vai aplicar uma penalidade de advertência, multa ou alguma coisa mais complexa. Porque existem todas essas possibilidades dentro do contrato, inclusive a própria rescisão, que eu acho que não é por aí que a gente quer partir. Não é por aí. Eu acho que o Douglas, eu acho que atrasou, mas ele vai cumprir, pelo menos tem demonstrado isso para a gente. Até o presente momento, não existe nada que dê a entender que ele vai descumprir totalmente o contrato. Então, provavelmente, eu não posso me adiantar ao Departamento Jurídico, mas pode ser uma pena de advertência ou a possibilidade de multa mesmo. Existe uma previsão de multa contratual, inclusive na Lei 866 existe também a questão de multa. Então, mas depende do jurídico, não é por enquanto não é da minha alçada. Depois que o jurídico manifestar, aí sim vai ser da minha alçada, porque eu que vou dar a decisão. Nessa concorrência, só a Encam participou? Ou teve outras empresas? Vereador, eu não estou de posse do contrato aqui, nem do processo licitatório. À época que foi feito o procedimento, eu ainda não era o secretário de planejamento. Então, eu não tenho essa informação. Douglas, hein? Sim, foi no dia que participou só em Encam. Só em Encam? Só em Encam. Então, eu imagino que você, evidentemente, fez uma avaliação de custo, de investimento, para você tomar uma decisão de entrar nessa licitação. E como é que você consegue fazer uma avaliação se você tem só um pedaço do projeto e o restante você vai fazer depois? Imagina que agora você chega à conclusão que não vale a pena você tocar esse projeto mais, porque o que você tem que fazer de investimento não vai compensar. Então, é claro que ele tinha a fotografia de todo o projeto, só não colocou isso, porque essa regra que o secretário está dizendo, ela não está prevista no contrato. Não existe essa possibilidade de entregar o empreendimento faltando pedaço. Isso não existe, isso é irregular. A Lei Federal 8.987, de 1995, dispõe sobre o regime de concessão, diz aqui no artigo 4º, a concessão de serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, e nesse caso tem obra pública, né, que é a parte de iluminação e água e esgoto, é de responsabilidade da Prefeitura, será formalizada mediante contrato. O que está no contrato está claro, ele tem que apresentar o projeto do empreendimento, não é o projeto de parte do empreendimento.
que deverá observar os termos da lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. E o edital de licitação é o que foi para o contrato, que prevê que tem que apresentar o projeto completo. Então é que essas coisas estão todas faltando. Essa é a nossa questão. Porque aí justifica a confusão que a gente faz, né? Porque a gente não tem as informações. E quando a gente vai buscar as informações, a gente não sabe, né, a máquina que está trabalhando ali se atravessou a área pública, se está na área particular, e aí complica. Então, a gente vai buscar as informações. Numa reunião dessa, a gente não tem as explicações, está faltando informações, continuam ainda as dúvidas, né? Secretário, eu queria pedir, eu sei que o prefeito tem tido uma má vontade danada em responder os meus requerimentos. Tem um requerimento dia 19 de junho de 2017 que a gente pede informações sobre isso. Talvez se tivesse vindo a resposta, a gente não tivesse as dúvidas que tem hoje. Já tem julho, agosto, setembro, 3 meses, que pudesse responder. O requerimento 183, que trata exatamente de cláusulas, questionamentos sobre cláusulas desse contrato, requerimento 183. E a gente tem observado, secretário Juliano, que quando a resposta chega aqui com 6, 7 meses de atraso, ela vem com data de maio, de abril, quer dizer, a resposta aconteceu rápida. O envio para cá é que, propositalmente, só pode ser isso, não é mandado. Então, talvez isso já esteja até respondido, mas são 3 ou 4 itens que a gente pergunta sobre esse contrato de concessão. Senhor vereador, não sei por que a resposta não foi dada já, mas o que eu sei informar é que, pelo menos pela minha secretaria, que é a que eu tenho competência para falar, só nesses últimos meses eu recebi mais de 100 requerimentos aqui da casa, então a gente tem que tirar cópias de processos, desarquivar processos, e a gente tem realmente uma dificuldade para atender a todos os pedidos a contento. Eu estou atendendo no máximo da possibilidade minha. Eu preciso de informações da tomada de contas, preciso de informações da licitação, preciso de informação da compras, do meu departamento financeiro orçamentário. E isso daí engloba uma série de pessoas. Eu estou fazendo da forma que eu posso, porque eu não posso simplesmente largar as minhas incumbências lá de secretário e ficar por conta de responder requerimentos, mas, na medida do possível, eu estou respondendo a todos. Esse que o senhor citou, já vou verificar aqui, provavelmente eu já respondi. Eu vou verificar onde se encontra ele e por que não chegou a essa casa. Não, eu talvez não tenha me feito entender, mas as respostas das secretarias pertinentes, no seu caso, com relação a isso, quando a gente recebe a resposta aqui do prefeito, a gente vê que a data da resposta da secretaria é uma data bem antiga, vamos supor, maio. Só que não sei porque a razão fica lá, eu sei a razão, mas fica lá para entregar com 6, 7 meses de atraso. Então, as secretarias têm respondido até com rapidez esses questionamentos. Eu me comprometo aqui para verificar onde está o empecilho da chegada dos requerimentos, das respostas dos requerimentos aqui nessa casa e tentar agilizar o máximo possível. Te agradeço. Obrigado. Mais algum questionamento? Douglas, secretário, Capone. Mas só uma complementação. Com relação a esse projeto, é um projeto bastante vultuoso na cidade, pelo menos da época que eu estou aqui, eu acho que é o maior empreendimento que passou na minha secretaria. E, de fato, o ser humano comete falhas. Isso daí a gente não pode simplesmente falar, não, isso daí não tem falhas. Tem falhas, tanto é que está no departamento jurídico. Se não tivesse falhas, não precisava estar lá. Estava completamente resolvida a questão. Eu me comprometo aqui, como sempre fiz das vezes que eu fui chamado aqui, para solucionar essas pendências, se necessário, fazer notificação ao empresário para que cumpra de forma satisfatória o que está dentro do contrato. Então, esse é o meu compromisso aqui com vocês e o mais breve possível, lógico, eu dependo do empresário me mandar, eu faço questão de trazer aqui para vocês o mapa completo do empreendimento com todos
as edificações. Lembrando que existem edificações que são obrigação e outras edificações que ele pode fazer ao livre-arbítrio dele, porque ele tem a concessão de exploração daquele terreno. É lógico que, ao findar do prazo de concessão, todos os empreendimentos que foram ali inseridos vai ser voltados para a administração pública. Nós queremos deixar aqui o nosso reconhecimento. Todas as vezes que o senhor foi convidado a vir aqui, o senhor não se furtou de estar presente. Isso a casa reconhece. Assim como também o Douglas, nas vezes que foi convidado, veio aqui e nos prestou esclarecimentos. Rapone, a mesma coisa. Vereador Molina. Muito boa tarde a todos, vereadores, os representantes do Executivo, Douglas. Queria fazer uma pergunta ao secretário Juliano, aproveitando a presença aqui, e já indo para o lado esquerdo da planta, não é a área do Douglas, a área que é da prefeitura, né? Foi feito o lago, tem a pista para caminhada, e algumas outras coisas estão sendo feitas. Por exemplo, o banheiro, tem uma licitação rodando para isso, e recentemente a gente foi, eu particularmente, acho que o vereador Marcelo Kraus também, foi marcado numa publicação referente à arquibancada. E aí a pergunta, para tirar a nossa dúvida, é a seguinte: como é que funciona uma obra como aquela da arquibancada, que é uma obra da Secretaria de Obras? Quer dizer, é uma obra que não houve licitação, quer dizer, porque justamente é uma obra da Secretaria. Qual que são as exigências? Enfim, como é que funciona esse trâmite para a construção de algo que é mais simples, que a própria Secretaria de Obras encabeça, imagino que o secretário, por ser engenheiro, assina o projeto, ele mesmo atua como fiscal, enfim, é isso que eu queria saber, em detalhes. Certo. Vereador Molina, a questão do parque, o parque é de uma extensão imensa. A gente vê aqui no mapa, a gente pensa numa dimensão, mas quando está presente lá, a dimensão é bem maior. Então, no início, projetou-se somente o lago com a pista de caminhada. Mas a administração voltada a atender as manifestações da população verificou algumas outras necessidades, como a construção do banheiro, que foi objeto de informações aqui, e também essa questão da arquibancada. Foi reivindicação da população, o prefeito, ciente dessa situação, convocou o secretário de Obras para ver a viabilidade da construção. Como foi relatado aqui, ali se trata de uma área da prefeitura, ali não foi uma área concedida. Então, somente a prefeitura ou outra licitação poderia contemplar ali, fazer a arquibancada. Como ali o terreno já é íngreme, já possibilita fazer aquele procedimento com um custo menor, o secretário de Obras, em análise do local, achou melhor que a própria prefeitura se encarregasse de fazer esse empreendimento. Então, ele faz um projeto do que seria essa arquibancada, encaminha a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Planejamento faz as anotações pertinentes do que se refere à questão da legislação, questão de regras da BNT, todas as regras necessárias para cumprimento. Volta-se o projeto para a Secretaria de Obras, para que ele faça as correções. Posteriormente, esse trâmite aí, infelizmente, acontece. Tá? Isso daí, tanto projeto particular como da administração, é dessa forma que faz, até chegar no formato que a prefeitura aceita de acordo com a legislação. E foi esse o trâmite que ocorreu até chegar no consenso do que seria feito. Hoje o projeto está aprovado e a execução da obra está sendo feita. Tem que passar pela Secretaria de Planejamento. Obrigatoriamente, todo o projeto tem que passar pela Secretaria de Planejamento. Nós que detemos a questão de aprovação ou não. Então, toda a situação de construção tem que passar. Inclusive, por exemplo, vamos citar aí a Unifei. A Unifei, quando quer construir alguma coisa dentro da área federal lá, mesmo assim ela tem que passar pela aprovação do nosso departamento. Bom, só deixar registrado que na segunda-feira eu estive na prefeitura, eu não consegui ter o projeto aprovado em minhas mãos.
Falei com a Vanessa, ela não tinha esse projeto aprovado. Pode ser que segunda à tarde tenha chegado o projeto lá e tenha sido aprovado, mas até então não tinha esse projeto aprovado. Não quero gerar polêmica nenhuma, não. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas na administração pública, mas não tinha esse projeto aprovado ainda. Eu estive conversando com o senhor e expliquei o trâmite do projeto. E, naquele momento, estava na Secretaria de Obras. Tanto é que, depois, eu acho que o Teixeira, ou foi a Lucimara, que é a diretora lá, me informou que o senhor esteve lá na Secretaria e parece que o projeto estava em mãos dele e ele não apresentou no momento que o senhor pediu. Só para esclarecer e contribuir, né? Esse projeto eu vi, no final da tarde chegou na minha mão. Na segunda tarde. Um projeto já todo rabiscado, porque era o projeto que o secretário Teixeira estava usando no dia a dia, né? Na fiscalização, enfim, estava todo rabiscado pelo secretário, enfim. Eu só queria terminar aqui, falar o seguinte. Primeiro, me colocar à disposição de todo mundo, qualquer questionamento, principalmente essa questão pertinente ao parque lá, Marcelo, eu te falei isso de dia. Isso serve para os outros vereadores, para todo vereador extensivo, para todos os vereadores. Quem quiser saber de alguma coisa, é público na cidade que eu sempre queria montar uma área de eventos, as coisas para mim. E isso, quando veio essa ideia do parque, mudou um pouco do ramo, do foco que eu pensava, que era um foco mais country, mais voltado para outras coisas, né? E aí acabou que casou, tanto é que fui chamado até de alguns amigos assim, meio não sei, será que vale a pena, será que não vale, porque era uma experiência foi uma experiência totalmente nova, né? Está sendo. E, inclusive, eu tenho alguns parceiros e algumas parcerias, como eu já vim outra vez aqui com o Reginaldo, que é meu sócio no empreendimento, tem outro parceiro em outras coisas. Na hora desse coisa mesmo, você até perguntou, teve mais gente? Não, até meus próprios parceiros da área, eu não vou sair. Uns por causa da questão pública, foi uma coisa que até me assustou um pouco. Eu não trabalhava muito no setor público antes. A Encan é só minha. Quando eu vi da outra vez, eu vim pela RD, que é outro empreendimento. A Encan é minha e dos meus filhos só. Então, assim, mas estou tentando, abracei a causa lá, estou tentando, até porque eu pus dinheiro, né? Eu coloquei dinheiro lá, então vou confessar que errei alguns cálculos. Essa drenagem lá, essa área pantanosa lá, foi uma coisa que gerou uns custos que eu não imaginava. Mas já foi esperado, já foi resolvido. Estou à disposição, vocês estavam conversando aqui, Chico, estou à disposição de qualquer um de vocês, a hora que quiser. O Marcelo chegou lá, por acaso eu estava, mas se eu não tiver, meu telefone, o Marcelo tem, se alguém quiser. Estou para tirar qualquer dúvida, trocar ideia, porque às vezes a gente tem alguma coisa que a gente está pensando no parque. O Marcelo fez um comentário aqui que às vezes a gente não consegue ver tanta coisa para a gente ver, tipo, mas a academia do lado do parquinho. Só que às vezes quando a gente fala num projeto desse tamanho, Marcelo, a gente fala o lado, quando você está falando do lado, está ali 15, 20 metros, porque o projeto ele engana, como ele enganou muitas coisas. Quando você pega essa planta macro assim, você pega uma coisa ali de 10 por 10, dá um ponto ali, sabe, Chico? Então, assim, ela foge um pouco da noção. Mas só um minuto, mas eu gostaria de te parabenizar, porque é o seguinte, quando as famílias foram ao parque frequentar a academia ao ar livre, eles vão estar de olho nos filhos, tá brincando aqui do lado. Então, todas as academias ao ar livre que foram... Mas que eu tive conhecimento, dos parquinhos o pessoal já quebrou, já arrebentou tudo. Mas é pertinente essa academia ao ar livre, que é uma coisa que não é para atleta, não é uma academia ao ar livre para qualquer tipo de pessoa que vai lá utilizar. O parquinho ser perto, não adianta você colocar o parquinho aqui, a academia lá. Então, enquanto as famílias e os pais, as mães estão fazendo atividade ali, eles estão de olho nos filhos ali. Então, é importante isso aí, viu? Então, é importante você adequar no projeto e colocar essas duas coisas, uma perto da outra, porque eu já tive... eu tive
no Rebojão, na porta da minha casa, eu tive lá, presenciei lá as famílias e as crianças, tudo ali, tudo ao mesmo tempo, né, compartilhando com as duas opções. Olha? Então, esse feedback é bom a gente estar sempre tendo, sempre orientação, coisa que a gente puder, ou não diretamente comigo, falar com o Rapone lá no planejamento. Essa ideia que a gente vem discutindo muito em cima de projetos, do que fazer, do que não fazer, tentando acertar o máximo. É o que a gente tenta. Ficam todos convidados para aparecer lá, e o que precisar de mim, vou estar com o maior prazer de atender todo mundo. Douglas, só para encerrar minha participação aqui, a parte da prefeitura, que é a iluminação, água e esgoto, no empreendimento seu, da sua concessão, já foi feito, já foi concluído? Ainda não. Isso é uma coisa que eu estou até dando umas cutucadas, conversando com eles. É a questão volta, vira, a questão de orçamento, faltam umas coisas para ser feitas. Eu entendo, mas não posso entender. Eu entendo, mas não posso entender. Eu preciso que termine umas coisas lá que é compromisso do município. O banheiro funciona lá, então, se não tem ainda a rede, ou já está conectado alguma coisa? Né? Já conectamos uma parte, mas ainda o definitivo assumido pela Copasa, não. Está jogando no lago, não, não é? Não. Não está, não. Aliás, a gente aqui entende não podendo entender, né? Aqui a função do vereador é essa, né? É de fiscalizar, é de cutucar, é de olhar, enfim. Não é absolutamente nada pessoal, é a nossa função na Câmara Municipal, né? Mas, enfim. Bom, mais alguma observação? Alguém? Então, vamos encerrar essa reunião. Provavelmente, secretário Juliano e Douglas, nós vamos fazer um requerimento solicitando aí algumas informações e algumas ações, e aí, se o senhor puder dar uma certa agilidade lá, só para a gente tentar marcar aí uma reunião, não sei quando, mas o mais breve possível para a gente voltar a olhar tudo isso. Tá bem? Vamos continuar a reunião. Autorizada. Cacilda, por favor, leia o relatório sobre o projeto de lei de autoria do vereador Santos. Primeiro vou ler a ata. A ata, por favor. Pois não. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Ata da 26ª reunião ordinária. Aos 21 dias do mês de setembro de 2017, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Marcos Pereira de Paula. A técnica legislativa, Cacilda Alves Costa, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 24ª reunião, a qual foi aprovada pelos vereadores Marcelo Kraus e Marcos Pereira de Paula, e da 25ª ata, que foi aprovada pelos vereadores Marcelo Kraus Rezende e José Maria Silva. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4196/2017, que altera o artigo 74 da Lei Municipal número 1795, de 2 de maio de 1991, e dá outras providências de autoria do senhor prefeito municipal. Em votação, o parecer do relator, favorável à tramitação do projeto de lei 4196, foi aprovado por unanimidade dos membros da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto ser arquivada nessa Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de setembro de 2017,
Vereador Marcelo Kraus Rezende, José Maria da Silva e Marcos Pereira de Paula. Em votação, quem concordar, permaneça como está. Aprovado. Mais alguma ata, Cacilda? Não, só essa. Então, o projeto de lei de autoria do vereador Santi, né, o relatório? Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4198/2017. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4198 de 2017, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e dá outras providências, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, José Francisco Marques Ribeiro, José Vladimir de Santos e Renato Nascimento de Moraes. A proposição não foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. O projeto de lei em questão pretende instituir no calendário oficial de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de outubro. Os poderes Executivo, Legislativo, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itajubá poderão promover durante a semana instituída uma série de ações e atividades em conjunto com entidades ligadas ao setor e à sociedade civil. Os objetivos da criação dessa semana são promover atividades de divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação nos equipamentos públicos municipais, realizar atividades educativas e de orientação profissional nessas áreas, valorizando a criatividade, atitude científica e a inovação, realização de feiras de ciências, concursos, gincanas, oficinas e palestras científicas, jornadas de iniciação científica e promover atividades de capacitação para os servidores públicos e profissionais da iniciativa aprovada que venha a participar da semana. Resgatar a história da política de ciência, tecnologia e inovação no município. Articular as entidades municipais, estaduais e nacionais vinculadas ao setor e entidades representativas dos professores universitários, pesquisadores científicos e demais carreiras da área para o desenvolvimento dessas ações. Durante a semana, poderão ser homenageadas pessoas, instituições públicas ou empresas que tenham destaque nessa área. A busca pelo desenvolvimento econômico e social coloca como pilares fundamentais os avanços obtidos nas áreas de ciência e tecnologia, empreendedorismo, indústria e inovação. Conforme adequadamente alegado na justificativa, atualmente o conhecimento científico avançado e as tecnologias estão sob o domínio de países que integram o Centro Mundial do Poder, o que lhes garante grandes vantagens sobre os aspectos político, econômico e social. Cada vez mais, observa-se o papel relevante desempenhado pela ciência, tecnologia e inovação no estágio de desenvolvimento dos países. Aquelas nações que, ao longo de seus processos evolutivos, têm investido na formação de cientistas e pesquisadores, hoje gozam de um maior destaque no cenário internacional, onde mercadorias e serviços com alta tecnologia têm vantagens comerciais que, por possuírem alto valor agregado. A iniciativa de criação dessa semana é bastante importante e oportuna, sendo em vista que percebemos um baixo grau de investimento no desenvolvimento científico e tecnológico em nosso país. Dessa maneira, é relevante que o Brasil atue no sentido de acelerar seu desenvolvimento científico e tecnológico. A realização da semana, portanto, será conveniente, já que incentivará a inovação em todas as áreas produtivas dentro de nosso município, tornando Itajubá pioneira na conscientização sobre a importância da tecnologia. Também devemos destacar que a semana despertará o poder público para sua obrigação de desenvolver políticas públicas que promovam e divulguem a importância do desenvolvimento tecnológico e científico. Devemos ainda considerar a relevância de qualificar a sociedade, disseminando e compartilhando conhecimento, trazendo capacitação para as pessoas e despertando o espírito empreendedor nos cidadãos itajubenses. Voto do relator. Diante do exposto e cientes que o desenvolvimento tecnológico e científico é a base para o desenvolvimento local, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4198 de 2017, Câmara Municipal de Itajubá, 15 de setembro de 2017,
Assina o vereador José Maria da Silva, relator desta comissão. Caso concordem com o relatório do vereador Zé Maria, permaneçam como estão. Aprovado. Mais alguma coisa, Cacilda? Então, nada mais havendo a tratar, damos por fim encerrada realmente essa Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Obrigado.